Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és misericordioso. Tu és bondoso, Pai amado, conosco, Pai amado. Mesmo nós não merecendo. Pelo contrário, aquilo que merecemos, o Senhor não nos dá, Senhor. Que é a Tua ira, Pai. Pois somos pecadores, somos falhos, Senhor. Precisamos da Tua misericórdia, Pai. A Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, meu Deus. Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és santo, 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 Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve nossas orações de pecadores falhos, Senhor. Mas obrigado, Senhor, obrigado por nos ver e nos ouvir também, Pai. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de levar o Teu nome através da internet, Pai. E te pedimos, Senhor, que Teu nome, Senhor, seja conhecido e reconhecido, Pai amado. Que seja aceito como o único suficiente Salvador da vida das pessoas, Senhor. E aquelas, Senhor, que te conhecem, mas estão distantes de Ti, Pai. Que voltem, Pai. Que possam voltar. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa incomodá-las nesse sentido, meu Deus. Para elas saberem que elas precisam de Ti, Senhor. Que todos nós precisamos de Ti, Senhor. Porque é o Senhor que nos sustenta, Senhor. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra de todos os males que este mundo oferece, Pai. Pai, através desse devocional, Senhor, te peço que o Senhor possa abrir nossos ouvidos, Senhor, nos dar entendimento, sabedoria, compreensão, Pai amado, da Tua palavra e de tudo que vamos ler aqui, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 23. Vamos ler do 20 ao 23, ok? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 20 a 23, que diz assim a palavra do Senhor. Aliás, vamos ler do 19 ao 23. Pois aquilo que este mundo acha... Pois aquilo que esse mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer,
pois tudo é de vocês. Isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês. Versículo 23, que é o versículo-chave do devocional. E vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Amém. E o versículo 23, Spurgeon diz o seguinte: e voz de Cristo, você é dele por doação, porque o Pai o deu ao Filho, comprado por sangue, porque ele pagou o preço por sua redenção. É dele por dedicação, porque você consagrou sua vida a ele. Por parentesco, porque recebeu o seu nome e foi feito um de seus irmãos e co-herdeiros. Trabalhe praticamente para mostrar ao mundo que você é o servo, o amigo, a noiva de Jesus. Quando tentado a pecar, responda: não posso fazer tamanha maldade, porque sou de Cristo. Princípios imortais proíbem o amigo de Cristo de pecar. Quando a riqueza estiver diante de você para ser conquistada de forma pecaminosa, diga que é de Cristo e não a toque. Está exposto a dificuldades e perigos? Permaneça firme no dia ruim, lembrando que é de Cristo. Foi colocado entre outros que ficam de braços cruzados, sem fazer nada. Levante-se para trabalhar com todas as suas forças. E quando o suor escorrer em seu rosto e for tentado a esmorecer, grite: não posso parar, porque sou de Cristo. Se não tivesse sido comprado por sangue, talvez eu fosse como Issacar, agachado entre dois fardos, mas sou de Cristo e não posso parar. Quando o canto de prazer da sereia tentar tirar você do caminho certo, responda: sua música não pode me enfeitiçar, eu sou de Cristo. Quando a causa de Deus o chamar, entregue seus bens e a si mesmo, porque você é de Cristo. Nunca esconda o que professa. Seja sempre um daqueles cujo comportamento é cristão, cujo discurso é como nazareno, cuja conduta e conversa é tão impregnada do céu que todos os que o virem saberão que é do Salvador, reconhecendo em você suas feições de amor e seu semblante de santidade. Eu sou um romano. Era um motivo de integridade. Muito mais então que seja o seu argumento de santidade. Eu sou de Cristo. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 69. Oração de um homem perseguido.
Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo imprecatório, referência a Salmo 6, versículo 8. Como o Salmo 22, este é uma súplica, referência à introdução do Salmo 1, versículo 1, em que o salmista pede a ajuda divina. Ele está doente, versículo 29 do Salmo 69. Às portas da morte, versículos 1 e 2 do Salmo 69. Os inimigos o perseguem, versículos 4 e 26. E os seus familiares o abandonaram, versículo 8. Ele confessa os seus pecados, versículo 5. E pede ao Senhor que castigue os seus inimigos, versículos 14 a 15 e 22 a 29. Então ele louvará a Deus e anunciará a sua grandeza. Versículo 30. Vários versículos desse salmo são citados no Novo Testamento. Versículos 4, versículo 9, versículos 21 a 23, versículo 25 e versículo 28. E os salmos iniciam assim: Salmo de Davi ao regente do coro, com a melodia Os Lírios. Ó Deus, salva-me, porque estou na água até o pescoço. Estou atolado num lamaçal muito fundo. Não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e a correnteza quase me afoga. Estou rouco de tanto gritar por socorro e a minha garganta está ardendo. Os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Deus, venhas me socorrer. Aqueles que sem motivo me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos contam mentiras a respeito de mim. Eles são fortes e querem me matar. Eles me forçam a devolver o que não roubei. Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus. Tu sabes como tenho sido tolo. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não deixes que aqueles que confiam em ti passem vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permitas que eu traga desgraça para aqueles que te adoram. Pois é por causa do meu amor por ti que tenho suportado insultos e tenho passado vergonha. Sou como um estranho para os meus irmãos. Sou como um desconhecido para a minha família. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Eu faço jejum e me humilho, e no entanto eles me insultam. Eu me visto de luto e eles riem de mim. Falam de mim nas praças, e os bêbados fazem versos a meu respeito.
Porém eu, ó Senhor Deus, faço a minha oração a Ti. Ó Deus, responde-me quando achares por bem, pois me amas muito. Salva-me como prometeste. Não me deixes afundar na lama. Livra-me dos meus inimigos e das águas profundas da morte. Não deixes que as ondas me cubram. Não permitas que eu me afogue em águas profundas, nem que seja engolido pela sepultura. Ó Senhor Deus, Tu és bom e amoroso. Responde-me e vem me ajudar, pois é grande a Tua compaixão. Não te escondas do Teu servo. Responde-me agora, pois estou muito aflito. Vem e salva-me. Livra-me dos meus inimigos. Tu vês todos os meus inimigos. Tu sabes como eles me insultam. E conheces a vergonha e as humilhações que tenho sofrido. Os insultos partiram o meu coração e estou desesperado. Esperei que alguém tivesse pena de mim, mas ninguém teve. Esperei que alguém viesse me consolar, porém ninguém apareceu. Quando estava com fome, eles me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Que os seus banquetes sejam a desgraça deles, e que as suas festas religiosas causem a sua queda. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos. Faze com que percam completamente as forças. Descarrega sobre eles a tua ira, e que o fogo do teu furor os alcance. Que os seus acampamentos fiquem desertos, e que ninguém fique vivo nas suas barracas. Eles perseguem aqueles que castigaste, e zombam dos sofrimentos daqueles que feriste. Toma nota de todos os pecados deles. Não os deixes tomar parte na tua salvação. Que o nome deles seja riscado do livro da vida, e que não seja colocado na lista dos que te obedecem. Estou sofrendo, desesperado. Ó Deus, levanta-me e salva-me. Louvarei a Deus com uma canção. Anunciarei com gratidão a sua grandeza. Isso será mais agradável a Deus, o Senhor, do que oferecer em sacrifício um touro crescido. Quando os que são perseguidos virem isso, ficarão contentes. E os que adoram a Deus ficarão animados, pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. Louvem a Deus, ó céu e terra, ó mares e todas as criaturas que estão neles. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo as cidades de Judá. O seu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Os descendentes dos servos de Deus herdarão esta terra,
e aqueles que o amam viverão a lei. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 69. Salmo 69, título hebraico. Introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 69, versículo 2. Lamaçal, águas profundas, correntes. Figuras de linguagem sobre o perigo e morte próxima por doença ou por ataque de inimigos. Referências: versículos 14 e 15 do Salmo 69, Salmo 18, versículo 16, Salmo 32, versículo 6, Salmos 40, versículo 2, Salmo 42, versículos 6 e 7, Salmo 144, versículo 7, Jeremias, capítulo 38, versículo 6, Jonas, capítulo 2, versículos 3, versículos 3 e 5. Salmo 69, versículo 3. Olhos cansados de chorar. Referência a Salmo 6, versículos 6 e 7. Salmo 69, versículo 4. Sem motivos me odeiam. Referências: Salmo 35, versículo 19. Salmo 38, versículo 19. João, capítulo 15, versículo 25. Salmo 69, versículo 5. Meus pecados não estão escondidos, porque Deus sabe tudo o que a pessoa faz. Referência: Salmo 139, versículo 2. Tenho sido tolo. Referência: Salmos 38, versículo 5. Salmos 38, versículo 5. Salmo 69, versículo 6. Não deixes que passem vergonha por causa de mim. O salmista diz que, se ele não receber ajuda divina, os outros israelitas que temem a Deus ficarão desapontados e envergonhados, pois eles, como o salmista também, confiam em Deus Todo-Poderoso. Referência: Salmo 24, versículo 10. Salmo 69, versículo 7. Por causa do meu amor por ti, tenho suportado insultos. Referência: Salmo 44, versículo 22. Salmo 69, versículo 8. Um estranho para os meus irmãos. Referências: Salmo 38, versículo 11 e Jó, capítulo 19, versículos 13 a 19. Salmo 69, versículo 9. O meu amor como fogo. Esse texto é citado em João, capítulo 2, versículo 17, e Salmo 119, versículo 139. As ofensas caem sobre mim. Texto citado em Romanos, capítulo 15, versículo 3. Salmo 69, versículo 10. Faço jejum e me humilho.
Segundo algumas versões antigas, o texto hebraico traz, ao pé da letra, choro com jejum, minha alma. Salmo 69, versículo 14. Lama, águas profundas. Versículo 2 do Salmo 69. Salmo 69, versículo 20. Insultos. Referência, Salmo 69, versículos 7 a 10. Salmo 69, versículo 21. Veneno, vinagre. Figuras de linguagem sobre a crueldade dos inimigos. A segunda linha deste versículo é mencionada num relato da crucificação de Jesus. Referências: Mateus, capítulo 27, versículos 34 e 48. Marcos, capítulo 15, versículo 36. Lucas, capítulo 23, versículo 36. João, capítulo 19, versículos 28 a 29. Salmo 69, versículo 22. Desgraça. Nos versículos 22 a 28, o salmista menciona vários meios pelos quais espera que Deus castigue os inimigos, os seus inimigos. Salmo 69, versículos 22 e 23. Que os seus banquetes que percam completamente as forças. Estes versículos, como traduzidos na Septuaginta, são citadas por Paulo em Romanos, capítulo 8, versículos de 9 a 10, referindo-se a judeus incrédulos. Os banquetes e as festas religiosas são realizados pelos inimigos, que são patrícios israelitas. Isso acontece nos pátios do templo. E é aí que o salmista espera que eles sejam castigados. Salmo 69, versículo 25. Seus acampamentos, suas barracas. Linguagem que faz lembrar o tempo quando os israelitas viveram como peregrinos durante 40 anos, indo do Egito para Canaã. Neste texto, acampamentos e barracas querem dizer cidades e casas. Em Atos, capítulo 1, versículo 20, este versículo é aplicado a Judas. Salmo 69, versículo 28. Livro da vida. Referências: Êxodo, capítulo 32, versículos 32 e 33. Salmos 56, versículo 8. Salmos 139, versículos 16. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Lucas, capítulo 10, versículo 20.
Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Te obedecem. Referência: Salmo 34, versículo 15. Salmo 69, versículo 30. Louvarei a Deus. Nos versículos 30 a 33, o salmista agradece a Deus por ter respondido à sua oração. Salmo 69, versículo 31. Mais agradável do que oferecer sacrifícios. Referência: Salmo 40, versículo 6. Salmo 69, versículo 33. Prisão pode ser cadeia ou então uma figura de linguagem sobre o cativeiro. Salmo 69, versículo 35. Construirá de novo as cidades de Judá. A estrofe final, dos versículos 34 a 36, indica um tempo em que o povo de Israel estava no cativeiro. O salmista tem a certeza de que os israelitas voltarão à terra prometida, onde eles e os seus descendentes vão morar. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 69. Que Deus os abençoe.